Já o São Paulo em crise, agora por conta da falta de resultados e também por discussões em campo, envolvendo jogadores e fora de campo com o técnico brigando com o jornalista. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Se perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. O técnico já foi especulado em vários clubes de futebol do Brasil, a tendência é que ele apareça por aqui a partir de junho. É que aquela amarra que ele tem com o Al Nassr se encerra em maio e é uma amarra das mais caras. O Al Nassr, quando demitiu o Luiz Castro no ano passado, combinou com o treinador português o pagamento de 3 milhões de reais por mês até o mês de maio desse ano. Mas, se o Luiz Castro se reempregar, ele deixa de ganhar esse dinheiro. Foi exatamente por conta dessa questão milionária que o Luiz Castro já recusou pelo menos 7 propostas de clubes brasileiros nos últimos meses. Mais recentemente, times grandes que disputam Libertadores também o procuraram e ouviram que a partir da metade do ano, aí sim, Luiz Castro deve reaparecer no futebol nacional. Técnico que comandou muito bem o Botafogo na temporada retrasada. Ele acabou se mandando para o Al Nassr, onde foi demitido. Importante contar que Luiz Castro deu uma entrevista recente ao jornal O Globo e foi perguntado até sobre a chance de voltar ao Botafogo, abre aspas, para o Luiz Castro, não sei o que vai acontecer na vida. Nesse momento o Botafogo está com o Renato Paiva e muito bem. E há uma parte da torcida que me ama, outra que odeia. Não quero ser divisor entre o clube. Não posso ser o polo instabilizador. Nessa mesma entrevista, o Luiz Castro ainda garantiu que tem boa relação com o dono da SAF botafoguense, o John Textor. Bora falar agora sobre a CBF animada com a chance de contratar Carlo Ancelotti. O técnico italiano do Real Madrid é o plano A, B e C do presidente Edinaldo Rodrigues. Tanto é que o Jorge Jesus, que surge como uma segunda opção, nem sequer foi procurado pela CBF até agora. Por que há otimismo em relação à contratação do Carlo Ancelotti? Pela falta de resultados do Real Madrid, nessa quarta-feira o time espanhol foi eliminado nas quartas de final da Champions, perdendo de novo para o Arsenal. Já havia perdido por 3-0 fora de casa, nessa quarta perdeu por 2-1 para o Arsenal dentro de casa, resultado horroroso e muitas críticas ao trabalho do Carlo Ancelotti. O jornal Marca da Espanha chegou a fazer uma enquete com torcedores do Real e 70% deles pediram a saída do treinador. A discussão nesse momento é se vale a pena manter o Ancelotti até a final da Copa do Rei contra o Barcelona ou se dispensa o técnico antes. A final da Copa do Rei está marcada para 26 de abril. O Ancelotti já percebeu que a coisa não anda boa para ele e disse o seguinte depois do jogo, abre aspas, não há absolutamente nenhum tipo de problema em romper o contrato. No dia que terminar aqui, vou agradecer a esse clube. Pode ser amanhã, em 10 dias, em um mês ou em um ano. A única coisa que farei é agradecer. Não há problema em romper o contrato antes, fecha aspas. Ele faz essa colocação quando perguntado sobre a chance de ser demitido. Até porque o Carlo Ancelotti já disse que não cogita a hipótese de pedir demissão, mas se for dispensado, sairá pela porta da frente. Só para completar, é importante lembrar que Jürgen Klopp e Zinedine Zidane são hoje os mais cotados para assumir o gigante Real Madrid. Bora te explicar agora sobre o caos no São Paulo, que até conseguiu um resultado bom, 2-2 contra o Botafogo no Rio de Janeiro, mas, de novo, teve a vantagem e não soube segurar. Quarto jogo do São Paulo sem vitória no Campeonato Brasileiro, são 4 empates, que colocam o tricolor muito mais perto da zona do rebaixamento do que qualquer outra coisa. E o 2-2 no Rio de Janeiro foi marcado por discussões. Primeira delas, logo depois do apito final, o Alan Franco, revoltado com o gol que o São Paulo sofreu, foi cobrar na frente de todo mundo o Luciano. O Luciano tentou evitar um climão e o André Silva, que saiu em defesa do atacante, foi quem se expôs mais. O Alan Franco ficou revoltado com o André Silva e tentou ir para cima, precisou ser separado pela turma do Deixa Disso, até o Alexander Barbosa, que é zagueiro do Botafogo, e assim como o Alan Franco, o argentino, entrou na parada para evitar uma confusão maior. Por falar em confusão, depois da partida, na entrevista coletiva, Luiz Ubeldia ficou nervoso com o jornalista Gabriel Sá, que cobre o São Paulo. Ele não gostou de uma das perguntas e chegou a perguntar se o jornalista era torcedor do Palmeiras ou do Corinthians, como dizendo que ele estava lá apenas para criar crise e tumulto. Diante desse cenário, aumenta a chance de Zubeldia ser demitido depois da partida contra o Santos, marcada para domingo no Morumbi.
O grande nome dos sonhos segue sendo o Dorival Júnior, mas agora com uma concorrência importante, daqui a pouco eu te explico sobre o interesse corintiano no Dorival. Só para completar, preciso te atualizar também sobre o tricolor, a notícia mais triste da quarta-feira, o risco de Caleri não jogar mais na temporada de 2025. Ele acabou entrando no segundo tempo e sofreu um tranco no joelho, e há uma suspeita de rompimento cruzado anterior do ligamento. Dessa maneira, se confirmado em exames que acontecem nessa quinta-feira, Caleri pode voltar apenas em 2026. Técnico fixo no São Paulo, Paulo, é o Sombra, que todo mundo conhece, torcedor do São Paulo e apresentador do Estádio 97, que é um enorme fenômeno aqui em São Paulo. O Sombra trouxe duas notícias. Primeiro, de que o Dorival teria pedido 3 milhões de reais por mês para voltar ao tricolor. Depois, que o Rafinha era uma alternativa. O que eu posso apurar, o que eu posso contar é que eu apurei que o Rafinha nunca teve o nome debatido internamente. Eventualmente, como auxiliar é uma coisa, mas para que ele fosse o técnico interino ou provisório, o São Paulo assegura que não. Sobre o custo do Dorival, 3 milhões de reais, o São Paulo e o próprio staff do Dorival negam veementemente essa informação, tá? Até porque o Dorival já tem 1 milhão de reais por mês garantido da CBF até a Copa do Mundo do ano que vem. Eu imagino que para contratá-lo, o São Paulo vai precisar desembolsar basicamente aquilo que já pagava a ele no ano passado, até o início do ano passado, mais ou menos 1 milhão e 200 mil. As coisas acontecem devagar, precisa manter treinador e lançar os garotos da base do São Paulo. Só assim vamos deixar de contratar jogadores ruins e estrangeiros. Concorda, Nicola? Concordo, mas quando você tem convicção de que seu técnico não dá mais, aí eu acho que é o caso de acelerar esse processo. É preciso paciência, e o torcedor do São Paulo, quem sou eu para querer ensinar alguém a torcer, né? Mas o torcedor do São Paulo precisa entender que hoje o São Paulo vive uma realidade financeira muito longe e distante, especialmente de Palmeiras e Flamengo. Isso faz com que o poder de compra do São Paulo diminua bastante, né? Boa noite, Nicola. O Miller falou que o Fernando Diniz já é o novo treinador do São Paulo. É verdade, obrigado. Ubá, Minas Gerais, te mando um grande abraço. Garage, o Diniz estava escolhido, estava definido como técnico do São Paulo. Contei para vocês, né? Sobre uma reunião que aconteceu, foi um almoço entre o presidente Júlio Casares e o empresário dele, o Juliano Bertolucci. E na oportunidade, o Casares falou da vontade de ter o Diniz e o Bertolucci respondeu que sim, olha, a gente topa. O Diniz quer voltar para o São Paulo, é um clube que ele toparia, adoraria voltar. Mas aí a repercussão foi tão ruim, mas tão ruim entre torcedores do São Paulo, que o São Paulo acabou desistindo dessa história e hoje tem como foco principal o Dorival Júnior. Prometo trazer uma informação importante sobre o Dorival, tá bom? Tá perguntando o que falta para o São Paulo mandar o Zubeldia embora. Estão esperando perder os pontos e não dar mais para correr atrás. Alagoinhas na Bahia. Gustavo, eu tenho uma resposta importante sobre o tema. Deixa só a galera ir chegando e quando a gente bater 2.000 pessoas em todas as plataformas, prometo que eu já trago essa resposta e a gente encaminha essa história. Prometo que vai ser importante esse assunto, tá? Boa noite, Nicola. Será que com o Caixinha não pode ser... Será que o Caixinha não pode ser uma sombra para treinador no São Paulo? Também mais uma pergunta sobre a diretoria. Sabe se a diretoria está fazendo com o treinador para impedir a demissão? Severino, o Zubeldia está tentando salvar o emprego dele. Ele estava muito convicto de que não deveria usar base. Você está percebendo que o Ferreira virou titular, que o Alves tem entrado em todo o jogo. Até o Rian Francisco ganhou alguns minutos no empate contra o Cruzeiro. Ele percebeu que ou ele usava a base ou ele caía a qualquer momento. Então, além dos resultados, ele precisava usar a base. Ele está usando a base e agora depende dos resultados. Essa é a grande questão. O Zubeldia está tentando se moldar, mas aqui que vem a parte importante. Quando você contrata alguém que não tem a filosofia que o clube precisa, esse processo certamente vai estar prejudicado. Porque o certo mesmo era que o Zubeldia lançasse esses garotos no Campeonato Paulista, cujo nível de enfrentamento é menor, é mais fácil. Aí você vai dando minutos para esses caras, eles chegam no Brasileiro maiores, mais confiantes, não lançando esses caras no meio do Campeonato Brasileiro, né? Deixa eu pegar mais participações dos amiguinhos e amiguinhas. O Luiz Ferreira, boa noite, Nicola. Tem alguma possibilidade de um técnico português no São Paulo? Luiz, hoje o plano A, B e C é de Dorival Júnior, tá? Ele é a única unanimidade dentro do tricolor. Boa noite. Caso o Zubeldia caia, o novo treinador será
pressionado a utilizar a base, até mesmo porque o acordo com o grego para a base é para que se venda atletas. O Rodrigo, é assim, ó, Zubeldia caiu. A condição sine qua non para você contratar um técnico, a prioridade é primordial que esse técnico tenha capacidade e goste de trabalhar com base. Por isso que o Tite não pode nem ser cogitado no São Paulo. O Tite é um cara com muita dificuldade em lidar com atleta de base. O Tite quer os caras de confiança, os veteranos. O Tite é o cara que passou pelo Corinthians e abriu mão do Marquinhos, que depois virou um dos maiores zagueiros do futebol em todos os tempos. Ou do futebol atual, vai, só para talvez não exagerar. O Dorival é um cara que trabalha a base, que gosta de utilizar a base. Foi ele, por exemplo, quem lançou o Antony lá atrás. E o São Paulo, para que o São Paulo volte a viver dias de protagonismo, esse projeto com o Marinakis é a prioridade total, é o que pode fazer com que o São Paulo volte a brigar na parte de cima da tabela com mais frequência. O Thiago Mendes realmente já tem um acerto com o São Paulo para o meio do ano. Há um acerto verbal, não há nada assinado, embora já possa existir essa oportunidade. Desde 1º de janeiro, São Paulo e Thiago Mendes podem assinar um pré-contrato. Pelo menos as pessoas do São Paulo não confirmam a assinatura do pré-contrato. Talvez se você, talvez até desse para admitir, mas até agora não houve essa confirmação oficial que há um acordo verbal em relação às condições, tá? É verdade que o Dorival só aceita conversar a partir de segunda-feira, porque a diretoria não manda o treinador embora e põe um interino até domingo. Severino, vamos lá, já batemos mais de 2.000 pessoas somando todas as plataformas, então acho que dá para a gente comentar sobre o caso, até é importante. Eu conversei hoje com uma pessoa muito próxima ao Dorival Júnior, pessoa que estava meio ressentida, não estava querendo conversar e falar muito sobre o tema, né? Aí eu perguntei, por exemplo, sobre o Santos, né? Por que o Dorival não aceitou o Santos, enfim. Aí a resposta foi isso, aí é com o Dorival mesmo, né? Não dá pra gente entrar na cabeça do Dorival, foi uma decisão do Dorival. Mas hoje ele quer dar um tempo, até pelo que houve com a saída dele da seleção, não era nada esperado. E a pessoa completa lembrando que o Dorival pega a seleção no 8º lugar e leva para o 4º lugar com a mesma pontuação do 3º, e que estava tudo dentro dos conformes, como tinha sido combinado para classificar a seleção de qualquer forma para a Copa do Mundo, e é isso que vai acontecer. Então, a versão oficial de pessoas próximas ao Dorival é de que ele quer descansar alguns dias com a família. Dentro do São Paulo, o que eu ouvi é que o Dorival pediu até a Páscoa para ficar com a família, tá? Páscoa nesse domingo. De fato, como essa pessoa do staff do Dorival relata, há um desgaste, a saída chata, né, de demissão da CBF, enfim, até para poder curtir um pouco a família, o Dorival pediu esses dias de descanso. E a partir da próxima segunda-feira ele aceita começar a conversar com times que não têm um técnico. Ele não vai negociar com o São Paulo, segundo o Dorival, enquanto o São Paulo tiver técnico. Então, assim, por que o São Paulo foi tão taxativo ao garantir o Zubeldia até o jogo contra o Santos? Porque ele sabe que o Dorival nem vai aceitar conversar e abrir negociações antes do período de Páscoa para curtir um pouco em família, tá? Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube do Brasil. Estamos falando do São Paulo, que ontem estava com o jogo na mão e acabou cedendo um empate para o Botafogo, o pequeno Botafogo, o famoso bairro do estado do Rio de Janeiro. E o Botafogo foi lá e conseguiu emplacar aí o empate, e a gente teve uma grande perda que foi essa lesão do Carelli aí, né? Esperamos que não seja nada grave, que ele possa se recuperar o quanto antes, porque é um jogador fundamental aí para qualquer clube do futebol mundial. Então, se você gostou do conteúdo, chega deixando seu like, inscreva-se no canal, ativa aqui também o sininho de notificação. Será que com essa possibilidade o Rian Francisco ganhará mais minutagem para poder suprir a ausência do Caleri? Deixa aqui no comentário a sua opinião sobre essa questão. Um grande abraço para você, até o próximo vídeo. Vamos para cima, vamos que vamos.